né? Eu acho que essa política de vinganças pessoais, essa política de maniqueísmo, se for do lado de fulano eu não fico, se for do lado de ciclano eu não fico, eu acho que isso é uma política superada. Nós temos que pensar em Itabira. Como o doutor Armando me disse, o projeto Itabira é bem maior do que as querelas pessoais. Então nós estamos aí. Eu sei que tem muita gente revoltada comigo, né? Muita gente que gostaria de me ver ao lado do ex-prefeito Dinca. Eu respeito essas pessoas, eu quero dizer a essas pessoas que têm total meu respeito pelos sentimentos delas, mas que nós estamos num projeto maior, um projeto desenvolvimentista, um projeto de futuro para a cidade. E aqui eu não quero fazer nenhuma crítica aos governos que passaram, mas é evidente o atraso que Itabira se encontra, né? Olha, o perfil do senhor, para muitos, alguns chegam a dizer que o senhor doutor Marcelo é pavio curto, outros dizem que não, que o senhor não leva desaforo para casa, é uma pessoa que não tem receio do enfrentamento, do debate. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: você tem dois elementos aí, em meio à história recente de Itabira, com os quais o senhor vai ter que lidar, que me parece que são grandes desafios. Um deles é querer saber como é que vai ser seu convívio com a parte do governo que é ligada ao ex-prefeito José, do qual nem eles escondem a animosidade, o distanciamento político do senhor, nem o senhor também nunca escondeu deles. E tem gente do grupo de José dentro do governo, o secretário de uma parte importante, por exemplo, como a de infraestrutura e outros setores. Segunda questão é que o governo de Sebastião Dias passa por uma crise, pelo menos pelo que dentro do que nós temos conhecimento, digamos, por uma crise de rearrumação, a necessidade de criar fatos novos, de uma agenda positiva que é para ontem, né? Com secretarias que tem cada uma a sua particularidade, às vezes se reclama que falta um pouco de coordenação, de comando no gerenciamento dessas pastas. Um secretário tem um perfil que não necessariamente é o do governo, outro tem outra postura. Como é que o senhor vai lidar com essa cara do governo de Sebastião Dias, que continua precisando de um choque de arrumação e de uma agenda positiva urgentemente, e com a banda Amaral, que aparentemente não digere o senhor, nem o senhor digere essa banda, que está no governo? Bem, isso é um percentual muito pequeno, não é verdade, que realmente não tem rejeição à minha pessoa, mas eu quero dizer que é um percentual baixíssimo, não é? E que acredito hoje que uma das figuras mais importantes da família lá em Itabira é o Paulo Manu, que sempre vive me cortejando, me convidando para estar presente com ele em todas as situações e tal, essa coisa. Então, apesar que a gente já teve fortes discussões pessoais, mas nós somos civilizados ao ponto de nos perdoarmos. Então, eu quero te dizer o seguinte: eu disse ao Sebastião, disse ao Alain e disse ao Flávio Marques o seguinte: a única interferência que eu aceitarei dentro da secretaria é deles, de mais ninguém, e me foi garantido essa não ingerência de outros setores, e nós não vamos admitir isso aí, evidentemente. Outra coisa que me dá muita tranquilidade é que momentaneamente eu não tenho a menor pretensão de nenhuma candidatura. Então não vai haver estremecimento dentro do governo, porque eu não aspiro nenhuma candidatura. Estou fazendo curso de especialização atualmente em implantes dentários, né, e quero me dedicar cada vez mais à minha profissão, mas vou ficar na órbita da política, não vou fugir da política, porque eu gosto, acho que posso contribuir dentro das minhas limitações. E assim, essa questão, o governo de Sebastião está muito, eu acho que o Sebastião está foi diminuído, né? Fizeram uma campanha, como você conheceu muito bem, e o grande problema é que elegeram Sebastião e são pessoas que se acham em melhores condições, vamos dizer assim, pessoas que se acham importantes além do prefeito. Eu acho que quem foi eleito é quem teve a coragem que Sebastião teve, a coragem que eu tive de nos expormos, não é? Então, pessoas que não tiveram a nobreza, não tiveram a menor coragem de se expor politicamente, agora querem mandar, vamos dizer assim, querem mandar no prefeito Sebastião Dias. E ele tem, com o auxílio do filho, Alain, e com o do Flávio Marques também, endurecido o jogo, e a caneta é dele. Então ele tem feito isso, e isso ele tem tido prejuízos políticos enormes. Então você sabe que durante a nossa campanha, Nil, inventaram lá maldosamente, de forma covarde, que eu estaria me associando com o Dinca, que eu estaria passando para o palanque do Dinca. Nunca aconteceu isso, nem aconteceria nunca pelo meu perfil. Mas o que é o mais estranho é que essas pessoas que ajudaram a eleger o Sebastião, hoje estão no mesmo palanque do Dinca. Não é? Por incrível que pareça, essas pessoas que refutavam tanto, que repudiavam o Dinca, estão lá, no palanque do Dinca.
né? Estão lá juntos. Então veja, há uma tendência de esvaziamento do governo de Sebastião, porque Sebastião não deu os privilégios, os vícios, vamos dizer assim, que algumas pessoas estavam acostumados a usar a prefeitura para fazer trabalhos que não enobrecessem Itabira, que não engrandecessem, como é um fato lá. Então, diante disso, o Sebastião também fez ver a importância para ele de minha participação no governo dele, apesar de que eu repito aqui, nós estamos participando aqui inicialmente durante esta campanha do Dr. Armando rumo ao Palácio do Governo de Pernambuco. Depois, Deus é quem sabe, o futuro a Deus pertence. E eu queria deixar bem claro para todo o eleitorado de Itabira e também aqui da região, de que 2016 é outra história. Ninguém sabe o que é que vem. As eleições municipais, você sabe que Itabira está subdividida, né? O palanque do governo do estado lá, a substituição de Eduardo Campos, tem 3 grupos dentro do mesmo palanque. Eles estão unidos, mas 3 grupos lá no mesmo palanque. Então eu não sei como é que vai ficar a conjuntura para 2016, nem quero pensar agora. O que eu gostaria era de ver o Dr. Armando no Palácio do Governo, porque eu acho que é um candidato progressista, que tem muita vontade de governar Pernambuco, tem um histórico, tem uma trajetória política que o faz merecer chegar lá. E dentro das nossas muitas limitações, nós vamos tentar ajudar o Dr. Armando nesse plano de governo por um Pernambuco melhor. Bom, o senhor fala aí do Flávio Marques, que para alguns chega a ter status, inclusive, de supersecretário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o episódio que o senhor disse que foi muito questionado e muito, digamos, maltratado, machucado, injustiçado, teve um episódio na campanha de Itabira em que o senhor teria se encontrado com o Dinca e houve uma supervalorização disso, a ponto de querer dizer que ali estava se montando um acordo, quando o senhor deixa claro que apenas o cumprimentou. A Lourdes Silva lá de Itabira está dizendo que está reclamando, diz que a cidade não vai para frente por isso, achando que o senhor deveria manter-se na oposição e Sebastião... Mas eu queria fazer... Mas aí eu pego esse de gancho para dizer o seguinte, talvez esse tipo de impressão dela e de outros tabirenses tenha uma relação com essa posição que o senhor assumido agora e tendo conversado, por exemplo, eu quero saber o seguinte, o caso do Flávio Marcos, o senhor já superou? Porque o Flávio, através de um blog que ele tem na cidade, foi um dos principais disseminadores dessa história que o senhor estava com o Dinca. Eu queria dizer, deixar bem claro para Maria de Lourdes, Isso. Maria de Lourdes, que é o seguinte, a oposição que nós fizemos foi ao prefeito Dinca, não foi a Sebastião. Nós fomos 3 candidaturas de oposição ao prefeito Dinca, que era o prefeito, e não a Sebastião. Sebastião foi uma dissidência dentro do grupo que eu participava. Tá? Então eu não posso ser oposição a Sebastião quando eu nunca fui. Eu não fui aceito dentro do grupo por uma grande maioria lá. Isso é um ponto pacífico, é um histórico. Mas você me disse o Flávio Marques, sim, mas o Flávio Marques foi obrigado a fazer aquilo ali. Tá certo? A gente sabe que nós tivemos intrigas dentro do grupo onde pessoas quiseram impor a Flávio a assinar uma denúncia contra mim e Flávio não assinou. Certo? Uma denúncia vazia que tanto não prosperou. E outras pessoas foram obrigadas a assinar. Né, pessoas que eu sei, eu tenho um documento que fizeram contra mim. Então o Flávio, evidentemente que ele foi um partidário de Sebastião, trabalhou porque fez a opção. Quando o grupo rachou e não chegou à conclusão, e eu quero te dizer o seguinte, na última reunião que eu participei no grupo, o Flávio teve o discernimento de sugerir que fizesse uma pesquisa na rua, somente eu e Sebastião, para ver quem era mais aceito. E o grupo não topou. Então Flávio, eu ainda recordo que na reunião com todos os grupos de oposição ao prefeito, foi sugerido pelo Flávio que nós fizéssemos uma pesquisa, somente Marcílio e Sebastião. E Sebastião não topou e o grupo que apoiou Sebastião não topou. Porque naquela época eu tinha um percentual de aceitação bem maior do que ele. Mas evidentemente que com o apoio dos líderes da oposição, Sebastião se fez prefeito. Bom, para a gente fechar, doutor Marcílio, o que se coloca sobre a gestão Sebastião de Itabiras é que, como eu falei, há um choque de direcionamento, há uma falta de prumo, de unificação de discurso. Vou dar alguns exemplos. O próprio prefeito Sebastião Dias, ora dá uma declaração, daqui a pouco acaba sendo flagrado com a declaração que vai de encontro ao que ele disse à própria imprensa dias antes. Flávio Marques, repito, está com um status lá de supersecretário. Você tem nomes como Mário Amaral, que se envolveu inclusive em episódios pessoais de
de confusão na cidade, em outro momento foi flagrado com um carro pessoal fazendo compactação de asfalto. Aí você vai para Aderval Soares, é um cara de uma qualidade intelectual enorme, mas não teria perfil de agregador. Edgley tem uma política de eventos, por outro lado, que é muito mais dele, se pergunta se seria a do governo. Vai dar para arrumar isso tudo? Vai dar para dar um norte a essa questão, a toda essa gestão, com essas particularidades? Olha, é normal, porque no primeiro dia, na posse do prefeito, a vice-prefeita já declarou que era candidata a prefeita de Itabira nas próximas eleições. Então já houve a desarrumação durante a posse. Porque, vamos dizer assim, é atemporal, é imprevisível, é esdrúxulo que durante o discurso de posse, uma vice-prefeita já se declara candidata a prefeita nas próximas eleições. Ou seja, durante a posse nem tinham, na prática nem tinham ido à prefeitura ainda, já na Câmara de Vereadores, na posse já foi dito. Então essa desarrumação foi previsível, era previsível. E por isso que eu não submeti exatamente a essa turma. Né? Eu não me submeti justamente por isso, que eu sabia que eu ia sofrer esse tipo de pressão. Então você vê que existem, e aqui eu quero pedir perdão, mas eu tenho que dizer, existem secretários do governo que nunca deveriam ser secretários ali. Estão por imposição política e por sobrevivência familiar. Estão ali. Então não abro mão desse meu discurso. Tá certo? Agora, quem é o prefeito é Sebastião Dias. Ele é que determina quem são os secretários dele. Ou então determinam para ele. Tem isso também, né? Isso eu tenho que deixar bem claro, essa minha independência, essa declaração. Então eu vou com o objetivo de contribuir dentro das minhas limitações. Mas, evidentemente, que é um governo que tem falhas de composição. Porque um prefeito, para rearrumar Itabira, ele precisa ter independência gerencial, tá certo? Mas infelizmente, nos últimos anos, nos últimos governos, uma parte do governo municipal de Itabira é feito para sustentar famílias. São casas alugadas, são pessoas que sobrevivem da política. E isso atrasa substancialmente o desenvolvimento da cidade de Itabira. Você citou aí, eu não vou citar nomes, dá para entender onde eu quis chegar, não é? Então essas pessoas querem se locupletar da prefeitura de Itabira. E o Sebastião Dias tem feito tudo, junto com o Alain e o Flávio Marques, tem feito de tudo para impedir que esses vícios persistam na administração de Itabira. Para você ter uma ideia, Nil, eu sou um cara ligado a futebol. Quero ajudar o futebol de Itabira. Itabira não tem um campo de futebol, Nil. Não é um estádio, não. Afogados da Engazeira está fazendo a reforma do estádio, ou fez a reforma do estádio, está fazendo a reforma. São José do Egito tem um estádio maravilhoso, com jogos noturnos, e tem 11 campos municipais gramados. Itabira pena o futebol de Itabira. E, infelizmente, o dinheiro já veio várias vezes. E é extremamente mal empregado. Então, esse meu discurso, eu não vou abrir mão dele. Se o prefeito vai gostar, não vai gostar, se está de acordo comigo ou não, eu não vou fazer críticas, mas o governo tem falhas e que precisa ser corrigido. Mas não é tão simples, porque a conjuntura que se montou, né? A conjuntura que se montou para eleger Sebastião Dias, isso é uma falta de respeito com as urnas. Eles não querem respeitar a autonomia de Sebastião. Sebastião tem muita dificuldade de administrar, porque caciques políticos lá, já ultrapassados, querem mandar no prefeito. E aí eu vou estar ao lado do Sebastião para dizer não. Não é obrigado Sebastião fazer uma eleição para reeleição. Mas é para dizer, não, quem manda é o povo. Vamos ter atitudes aqui para a melhoria da cidade, para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do povo. O que não tem sido fácil. Então, é aquela velha história, aquele provérbio árabe. Os costumes, e eu sou dentista, e os dentes não se extraem sem dores. Então, essas dores que estão acontecendo no governo de Sebastião Dias é fruto dos vícios de pessoas que se locupletam da prefeitura para garantir futuras eleições. Infelizmente, essa é a minha impressão e eu acho que da grande maioria da população. Eu quero deixar bem claro aqui que respeito as pessoas que pensarem contrário a mim, mas essa é a minha impressão. Doutor Marcílio Pires, eu quero agradecer, dizer ao senhor que eu acho que talvez poucos sertanejos, acho que muita gente pode pensar contrário, mas poucos sertanejos têm um desejo que o governo de Sebastião Dias dê certo, que eu particularmente tenho, por exemplo, diante do que representa, a esperança que a eleição de Sebastião Dias representou. Então, qualquer medida no sentido de buscar arrumar a casa, né, a gente torce para dar certo, do fundo da alma, como torce para que todo o governo dê certo em toda a cidade da região do Pajeú.
E eu sempre lhe desejo sucesso e boa sorte. Obrigado. Nas missões do seu abraço. Mas acho que talvez eu nunca desejo com tanta força como eu estou desejando agora ao senhor. Tá certo. Boa sorte, porque eu sei que a missão não é fácil. Olha, eu queria só completar e dizer o seguinte: o Sebastião tem sofrido coisas incríveis. Nós sabemos de pessoas que estão dentro do governo Sebastião Dias e procurando empresários fora de Itabira, solicitando dinheiro para votar em candidatos que esse empresário indique. Então eu acho que essas pessoas deveriam ter a dignidade de entregar os cargos às pessoas que estão contra o prefeito. Porque, por exemplo, eu quero aqui de público agora, eu vou ter uma conversa com o Zé Patriota e deixo o meu cargo aqui à disposição dele. Sou muito grato ao Zé Patriota, que foi quem me trouxe praticamente aqui para Afogado da Engazeira 8 anos atrás, quando ele era o secretário. Eu procuro fazer uma... Mas o cargo pertence ao prefeito da cidade. O cargo que eu exerço de cirurgião dentista aqui em Afogado da Engazeira pertence a Zé Patriota. E ele está livre, liberado, se ele achar, porque eu não, infelizmente não vou votar só em um candidato dele, praticamente. Vou votar em Eduardo Campos, evidentemente, vou votar em Fernando Bezerra Coelho, tá certo? Mas como não voto no candidato do governo, o Zé Patriota tem toda a liberdade, o prefeito de Afogado lá, de dizer: Marcílio, o seu serviço não nos interessa. E eu vou respeitar muito. Então eu gostaria que essas pessoas que não votam com o prefeito de Itabira entregassem os cargos. É uma questão de dignidade pessoal. Entreguem os cargos e deixem o prefeito se organizar e fazer uma gestão ao modelo dele. Um grande abraço. Muito obrigado, Deus. Ouvimos o doutor Marcílio Pires, novo secretário de imprensa de Itabira. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Deus.